Quando falamos que Jesus é o Messias, muita gente repete isso por tradição, por cultura, ou simplesmente porque sempre ouviu assim. Mas será que a Bíblia realmente sustenta essa afirmação? Ou será que isso é apenas uma construção posterior da Igreja? Hoje nós vamos abrir os próprios textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Jesus é realmente o Messias prometido? Para responder uma pergunta simples, mas extremamente profunda. E mais do que isso, no final do vídeo, eu quero te mostrar por que essa resposta não é apenas teológica. Ela muda completamente a forma como a gente vive, se relaciona com culpa, medo e liberdade. Antes da gente discutir se Jesus é ou não o Messias, a primeira pergunta precisa ser, afinal, o que a Bíblia realmente quer dizer quando fala em Messias? A palavra Messias vem do hebraico Mashiach, que significa literalmente ungido. No mundo bíblico, ungir alguém com óleo não era um ritual simbólico vazio. Era uma declaração pública de que aquela pessoa havia sido separada por Deus para uma missão específica. 3 tipos de pessoas eram ungidas no Antigo Testamento: reis, sacerdotes e, em alguns casos, profetas. O rei era ungido para governar o povo. O sacerdote era ungido para representar o povo diante de Deus. E o profeta era ungido para comunicar a vontade de Deus ao povo. Quando o Antigo Testamento começa a falar de um Messias futuro, ele não está falando apenas de mais um rei político. Está falando de alguém que reuniria essas funções: governo, mediação espiritual e revelação divina. Isaías, por exemplo, escreve algo impressionante. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu reino não terá fim. Perceba, o texto fala de um governo eterno, não de um mandato temporário. Não é apenas alguém que resolveria problemas políticos de uma geração, é alguém que instauraria uma nova ordem. No Salmo 2, o Messias aparece como o ungido de Deus, estabelecido como rei, com autoridade que ultrapassa fronteiras nacionais. Não é um líder local, é uma figura universal. Isso já começa a quebrar a ideia simplista de que o Messias seria apenas um libertador militar. Em Daniel 9 surge um detalhe ainda mais específico. O texto fala que o Messias viria em um tempo determinado da história e que depois seria cortado, ou seja, morto. Isso é extremamente relevante, porque mostra que o próprio Antigo Testamento já associa o Messias não apenas à glória, mas também ao sofrimento e à morte. Então, quando juntamos essas informações, percebemos que o Messias, biblicamente falando, não é apenas um herói político, nem um líder religioso comum. Ele é alguém ungido por Deus para governar com autoridade legítima, restaurar a relação entre Deus e o ser humano e inaugurar uma transformação profunda na história. Com esse conceito claro, agora a pergunta fica ainda mais interessante. Será que Jesus realmente se encaixa nesse perfil que o próprio Antigo Testamento descreveu? É isso que a gente vai analisar agora. O profeta Miqueias escreveu algo muito específico. E tu, Belém Efrata, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. Belém não era uma cidade importante. Não era capital, não era centro religioso. Justamente por isso, essa profecia chama a atenção. Séculos depois, os evangelhos registram que Jesus nasce exatamente em Belém. Isso não é um detalhe decorativo. É um ponto objetivo de correspondência entre profecia e evento histórico. Outro ponto essencial. O Messias deveria vir da linhagem do rei Davi. A promessa é clara. Um descendente de Davi reinaria com justiça e seu reino seria estabelecido por Deus. Os evangelhos fazem questão de registrar a genealogia de Jesus, justamente para mostrar essa conexão. Isso mostra uma preocupação histórica e teológica. Jesus não aparece do nada. Ele surge dentro de uma promessa já existente. Talvez o texto mais desconfortável e ao mesmo tempo mais ignorado sobre o Messias seja o Isaías 53. O profeta descreve alguém que seria rejeitado, desprezado, ferido
e que carregaria culpas que não eram suas. O texto diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Isso não descreve um líder militar vitorioso. Descreve alguém que sofre em favor de outros. Quando a gente lê os relatos da paixão de Jesus, ou Isaías estava descrevendo um Messias completamente diferente do que se esperava, ou estava descrevendo exatamente o tipo de Messias que Jesus afirma ser. A correspondência é direta e difícil de ignorar. Além dessas profecias centrais que a gente já analisou, o Antigo Testamento apresenta uma série de outros detalhes sobre o Messias que, quando observados em conjunto, se tornam difíceis de ignorar. Por exemplo, o profeta Zacarias menciona que o Messias seria rejeitado por um valor específico, 30 moedas de prata. Os evangelhos registram que Jesus é traído exatamente por esse valor. Isaías também afirma que o Messias morreria como alguém condenado, mas seria sepultado junto aos ricos, algo absolutamente incomum para alguém executado como criminoso. O mesmo capítulo de Isaías descreve alguém que seria desprezado, rejeitado, silencioso diante de seus acusadores e que levaria sobre si a culpa de outros. Os relatos da crucificação de Jesus seguem esse padrão de forma impressionante. Agora, o ponto importante aqui não é analisar cada profecia isoladamente, como se fossem textos soltos. O ponto é perceber o conjunto: local de nascimento, linhagem, forma de rejeição, sofrimento, morte, sepultamento, textos escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, apontando para um mesmo perfil. Jesus. Quando alguém cumpre uma profecia, isso pode ser coincidência. Quando alguém cumpre várias, o cenário começa a mudar. Mas quando alguém corresponde de forma consistente a um conjunto amplo de expectativas messiânicas registradas séculos antes, a explicação puramente acidental se torna cada vez menos plausível. A pergunta então deixa de ser se essas profecias existem. Elas estão lá. A pergunta real passa a ser: quem na história corresponde a esse conjunto de textos? Então, quando a gente junta tudo isso, uma coisa fica clara. Jesus não apenas se encaixa no perfil messiânico descrito no Antigo Testamento. Ele tinha plena consciência de afirmar essa identidade. Isso não resolve todas as perguntas possíveis sobre a Bíblia, mas estabelece um ponto de partida sólido. E é exatamente por isso que esse é apenas o primeiro vídeo de uma série onde a gente vai analisar a Bíblia com profundidade, texto por texto,